Vamos explicar essa definição que não ficou claro no último vídeo. Ela não ficou clara. O que exatamente isso quer dizer? Guys, na verdade, uma função, ela é uma terna. Como assim uma terna? Significa que ela é constituída de três elementos. Que três elementos são esses? Os três elementos são dois conjuntos e uma tal lei de associação. Calma que eu vou explicar sobre cada um. Então, uma função é constituída de três elementos. São dois conjuntos. Um dos conjuntos aqui ele chamou de D, o outro ele chamou de E, e uma lei de associação que eu vou explicar exatamente o que é. Pois bem, a lei de associação, vou colocar aqui, a lei de associação. O que isso é? É uma regra, então vou colocar aqui, ó. É uma regra que, como o próprio nome diz, associa cada elemento de D, então que, vou escrever aqui, associa, daqui é um I, associa a cada elemento de um desses dois conjuntos, eu vou escolher para ser o D, ok? Cada elemento de D a um único. Vamos falar sobre isso, sobre esse tal único. Vou dar até destaque para ele. Único. Ops, perdão. Esqueci de trocar a caneta. A único elemento onde? No outro conjunto, que é o E. Vamos explicar. Então veja bem, a função ela precisa de três elementos, que são esses três elementos, dois conjuntos. A gente costuma dar nomes. Aqui eu chamei de D e outro eu chamei de E. Na prática, em cálculo 1, esses dois conjuntos ou serão o conjunto dos números reais ou serão uma parte do conjunto dos números reais. Como assim uma parte? Um pedaço, pode ser um intervalo. Vamos ver detalhes no futuro, tá? Mas na prática, aqui em cálculo, a gente trabalha esses dois conjuntos como números reais. Mas de modo geral, em outras áreas, nem sempre são o conjunto dos números reais. Então, a gente batiza de letras. Aqui, letra D, letra E. Então, uma função é o quê? Uma terna. Precisa de quê? Três elementos. Quais são esses três elementos? São dois conjuntos e uma lei de associação. Aqui, ó, lei de associação. Guys, desses dois conjuntos, a gente batiza eles vão ter propriedades, finalidades diferenciadas. Por isso nós o batizamos. Um dos conjuntos nós chamamos de domínio e o outro nós chamamos de contradomínio. Então esse primeiro conjunto aqui que eu estou representando pela letra D vai ser para nós o nosso domínio e o outro o contradomínio. Aí, professor, o que é domínio e o que é contradomínio? Por enquanto é só o batismo. O que é batismo? Um nome. É tipo eu chamar você de José, pronto. Ei, José, vem aqui. Então apenas lhe dei um nome. Então, mais adiante vai ficar claro, sabe Deus o que isso significa, mas vai ficar claro o que é domínio e contradomínio. Então, dois conjuntos, um domínio e outro contradomínio. Já falei isso mais 100 vezes. A lei de associação. A lei de associação é uma regra. Uma regra, né? O que é uma regra? É uma regra que vai dizer o seguinte, que vai, melhor dizendo, associar a cada elemento do cabra que eu chamei de domínio a um elemento lá no cabra que eu chamei de contradomínio. Daí eu tenho nossa função. Nossa função, a gente fala que nossa função parte do domínio e vai ao contradomínio. Então, quando você falar, a função parte de D e chega em E, quando você ouvir falar isso, saiba que o D é o domínio e E é contradomínio. Então, ela parte do domínio e vai até o contradomínio. Então, é uma regra que associa cada elemento
do que a gente chamou de domínio a um único elemento que a gente chama de contradomínio. Então, guys, quando você pega um elemento daqui do domínio, você vai pegar um elemento daqui, cada um elemento daqui vai associar a um aqui. E só um elemento daqui não vai poder associar dois daqui. Por isso que a gente fala um único, já para deixar claro que não é mais de um. E essas ideias vão ficando claras à medida que nós iremos explicar. Uma coisa que não pode não estar clara para você, por exemplo, é regra. Que regra é essa, professor? A regra pode se apresentar de várias maneiras. Nem sempre nem sempre a regra será clara. Como diz eu não sei mais quem que fala, mas alguém fala isso na TV. Para a função nem sempre a regra é clara. Então eu vou mostrar exemplos para vocês. A gente viu 4 exemplos de coisas que constituíam de funções, certo? Aqui na letra A, a nossa regra é clara. Na letra A, a nossa regra é dada através dessa equação. Lembra que é uma fórmula, a gente chama de equação. Então essa equação estabelece a regra. Lembrando que aqui na letra A, vou tirar isso aqui, nesse primeiro exemplo A. No exemplo A, nós tínhamos que a área A era uma função do raio R. E a regra que estabelece essa função é essa regra. Ela diz o quê? Que o A é igual a πr ao quadrado. E se você pensar do ponto de vista... Cadê? Professor, mas na função, cada elemento do domínio não tem que associar um do contradomínio? Então, pois bem, vamos aqui. Aqui, guys, o R vai representar elementos do domínio. A cada R eu vou ter uma área associada, um A associado. Por quê? Joga um valor para o R bem aqui e faz o cálculo do A. Para efeito, para vocês entenderem direitinho, eu vou abrir a calculadora aqui, ó. Vou abrir a calculadora, aqui a calculadora. Deixa eu dar um pause rápido. Pronto, voltei. Vocês provavelmente não perceberam, mas eu dei um pause. Guys, essa é a regra que vai nos dar a área dependendo do raio R. Então, a cada raio R eu vou ter uma área. Por exemplo, me dê um valor aí para o raio R. Dê um valor. Opa, eu coloquei A, não tem A nesse app. Dê um valor para o raio R. R poderia ser 2,1, pronto. Então, se o R for 2,1, qual vai ser o valor da área associada? Eu vou pegar essa conta, eu vou pegar o π, aqui é vezes, o R é 2,1. Então, no lugar desse nosso raio, eu coloco 2,1 e não esquecer que ele está ao quadrado. Então, nós temos o quê? Esse valor que será a nossa área associada. Então, para o raio de 2,1, a nossa área associada é 13,854, esse número aqui que vocês estão vendo em tela. Eu posso jogar outros valores para R e ter o valor da área calculado. Ok, guys? Então, para cada R, cumpre a propriedade. Cadê a propriedade? Que para cada R, eu vou associar a uma única área. Você pode pensar, quem é o domínio? O domínio são os valores do R. A cada cada valor do R, eu vou ter uma área associada. Então, é uma função. Então, essa é a maneira de definir função genericamente. Pode até parecer um pouco confuso, mas vai ficando claro com o tempo. Então, guys, a questão da regra, nesse primeiro exemplo, ela era bem clara, mas nem sempre. Nesse exemplo, nesse item B, falando da população humana, a regra para nós é dada através de uma tabela. Então, aqui a regra foi dada através de uma equação, a regra aqui foi dada através de uma tabela. Nessa tabela, o que a gente vê? Que para cada ano eu tenho uma população associada. Ao ano de 1920, eu estou associado à população de 1.860 bilhões de pessoas aproximadamente. Então, para cada ano,
um bichinho, uma população, né, aproximado. Cumpre, então nós temos a regra dada através de tabela e cada elemento de um domínio, que é o conjunto dos anos, do tempo, associado à população. O que mais que nós temos? Nesse exemplo D, nós temos o custo, dependendo, se vocês lembrarem, era o custo dependendo do peso da carta. Nesse caso, guys, a cada peso da carta eu vou ter um custo associado, só que aqui não deixa claro como é essa regra. Os Correios possuem uma regra em seu algoritmo, mas aqui não deixa claro. Então nem sempre a regra é clara. Aqui apenas fala, né? A gente sabe que para cada peso tem um custo, porque se você vai lá nos Correios, põe a cartinha lá, ele põe na balança, vai ter um custo. A gente sabe disso. Mas a gente não conhece essa regra. Pode ser que no site dos Correios tenha bem de claro, não verifiquei, mas não cabe no momento, por enquanto. Para nós está bom assim. E, guys, aqui a regra é um pouco diferenciada. A regra é dada através de um gráfico. Se eu pegar, por exemplo, em 10 segundos, eu vou ter a aceleração. Não sei se vocês lembram, aqui para cada tempo eu associo um valor de aceleração. Entretanto, claro, nesse gráfico não é tão simples de conseguir enxergar o valor exato, mas a gente consegue ter ideia. Então nem sempre a gente vai conseguir saber exatamente o valor da nossa função. Ok, guys? Então a função sempre precisa dessa regra, que é a lei de associação, e nem sempre ela vai estar claro. Às vezes ela vai estar de uma forma que é só para termos ideias qualitativas, que a gente chama, que é quando você não sabe exatamente o valor, como é o caso desse gráfico. Mas só pelo fato de a gente ver que tem uma regra que associa cada elemento a um único outro, você já sabe que é uma função. Ok? Então essa é a ideia. É isso. A maneira com que foi apresentada pode parecer um pouco confusa, mas fiquem tranquilos que, conforme eu disse, vão clareando com o tempo. Acho que todos vocês já viram pelo menos uma ideia de função lá em matemática elementar, mas ainda assim a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse tema. Thanks.